É isso aí, doutor Daniel, sempre com a gente, às sextas-feiras, aqui no nosso Band News Station. E para falar sobre uma polêmica que houve nessa semana, depois que um médico de Osasco, na Grande São Paulo, acabou fazendo a receita ali para uma criança, escrevendo para ela tomar sorvete de chocolate, jogar videogame, né, Free Fire e tal. A mãe ficou pé da vida, delatou o médico, dizendo que o filho não foi bem atendido, o médico foi mandado embora. E depois a prefeitura de Osasco acabou readmitindo, dizendo que foi um atendimento personalizado. Isso levantou uma séria discussão nas redes, mesmo em entidades médicas. E o doutor Daniel está com a gente aqui para falar um pouco sobre isso. Doutor Daniel, dá para fazer realmente um atendimento mais humanizado? É possível agir dessa forma? Ou a mãe, enfim, está na razão dela, querendo que o médico fosse ali direto, receitando algum tipo de medicamento, uma injeção, sei lá eu. Doutor Daniel, bom dia para o senhor. Olá, Barão, Roberta, oi todo mundo que Bom está dia. ouvindo. Essa história deu o que falar, né? E ela eu acho que é bastante interessante, bastante ilustrativa de algumas coisas, porque é, a primeira coisa é dizer assim, bom, eu vi a prescrição, né? A prescrição do médico rodou aí nas redes sociais, nas notícias, e ele prescreveu o medicamento, ele prescreveu ali a parte séria da medicina e colocou no pé ali da receita, depois dos remédios, ele colocou também o sorvete e o videogame. Então ele não deixou ali o menino descoberto, falou assim, isso aí não é nada, vai chupar sorvete. Não foi isso, como algumas pessoas entenderam. O que ficou claro depois ali é que ele estava tentando usar um pouco de descontração, um pouco de alívio, né, dar um conforto para a criança, né, falou, ó, você vai ficar em casa, você está resfriado, então toma um sorvetinho, joga um videogame, fica tranquilo. E isso é uma possibilidade no atendimento médico e no atendimento de qualquer profissional da saúde. A gente tem evidências de que o uso do humor, o uso da brincadeira, ele não é inadequado, claro, desde que você leve em conta as particularidades da pessoa, né? O quanto ela vai entender, o quanto a cultura dela permite que ela compreenda aquela situação. Então, tudo isso tem que ser pesado. E eu acho que o grande tropeço aí foi quando a mãe chegou em casa. Bom, primeiro, talvez o médico não tenha sido claro que ele estava ali fazendo uma brincadeira, né? Usando de um humor ali para aliviar a situação, porque a mãe foi surpreendida pela prescrição de sorvete quando ela chegou em casa. E aí o grande tropeço foi essa ideia que as pessoas têm de que o gelado dá gripe, que o gelado e o resfriado não combinam, que tomar friagem faz mal. A gente até brinca, né? Toda mãe, toda avó fala, mas leva uma blusa, senão pega o casaquinho, senão você vai tomar friagem, vai ficar resfriado. E isso é um mito muito arraigado na cabeça das pessoas. E a mãe, provavelmente, vendo isso, falou, mas como? Sorvete para quem está resfriado, ele tirou sarro da nossa cara. Ela não conseguiu entender que era uma brincadeira, e fica claro aí que foi por conta de talvez acho que dois momentos. O médico não ter percebido que, enfim, ou explicado, né, que era uma brincadeira, e não ter percebido que culturalmente, por conta desse mito muito arraigado na cabeça das pessoas, a mãe não entenderia aquela brincadeira. Então, não estou nem criticando o médico, não acho que foi uma coisa errada, eu acho que o humor pode ser utilizado, eu uso com os meus pacientes, a gente brinca, a gente dá risada, mas quando você vai por essa linha, quando você vai sair da grande seriedade, você tem que ir com cuidado, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. É como vocês aí na rádio, né? Eu acho que você pode brincar, você pode dar uma leveza, mas quando você faz isso, você está em gelo fino, você tem que ter uma atenção maior. Exatamente. A gente até comentou isso aqui no Station na semana, eu e o Barão, né? A gente ficou impressionados aí com a decisão da demissão desse médico de Osasco, depois foi readmitido, mas no momento em que muitos comportamentos e condutas médicas são questionadas, isso ficou ali no bolo e ele foi também um pouco corajoso de colocar na receita médica, né? Tanta gente compartilhando nas redes sociais esse conteúdo e tudo mais. Mas sabe, doutor, que os ouvintes trazem aqui um questionamento que tem a ver com esse assunto que eu achei interessante também. O quanto que a questão psicológica tem mesmo a ver com a imunidade. Então, aquela história da pessoa estar mais para baixo, estar muito chateada e acabar ficando doente. Isso de fato tem alguma relação?
Ah, tem, e tem a relação contrária também, Roberta, de um bom humor, de um riso, de a leveza melhorarem também o nosso sistema imunológico, a nossa atividade imunológica. Então, quando o médico tem essa postura mais humanizada, então vamos dizer, ele está mais preocupado com isso, ele quer aliviar o clima, ele quer deixar a pessoa mais tranquila, ele também, de alguma maneira, está investindo na melhora, está investindo na cura, né? Está investindo na promoção do próprio organismo combater a infecção. Quando a gente está mais para baixo, quando a gente está mais estressado, quando a gente está mais cansado, quando a gente está pior emocionalmente, o nosso sistema imunológico também funciona pior e sim, a gente fica mais propenso à infecção. Agora, importante dizer, viu, Roberto, sei que os ouvintes vão entrar em polvorosa aí, mas sorvete não é proibido para quem está com dor de garganta. Aliás, tem até algumas recomendações, porque quando você está com alguma coisa inflamada, você não põe uma compressa gelada, porque o frio é anti-inflamatório, o frio é meio anestésico. Então, uma bebida gelada e o mesmo sorvete não são proibidos e podem até ajudar quem está com dor de garganta. Eu sei que os ouvintes não vão acreditar, porque as pessoas não acreditam que tomar friagem não causa doença, mas é verdade. A Tati, nosso ouvinte, falou, tá comemorando aqui, uhul, quer dizer que eu posso tomar uma cervejinha bem gelada, gripada. O gelado, o álcool pode diminuir a imunidade, é. mas o gelado não tem problema. A galera já vai pra caipirinha, já vai embora nessa história aí, né? Então, e videogame, né? Que diria? Eu não consigo, quando eu tô com garganta ferrada, tomar gelado, nossa, dói demais. Mas é curioso, né, doutor? Porque quando o médico, de alguma forma, tenta sair um pouco ali do habitual, eu entendo a mãe. Eu imagino que a mãe tenha achado que foi chacota, né? O médico foi ali para tirar um sarro. Então, eu compreendo isso. A tal da comunicação, acho que faltou, né? Do próprio, tô brincando aqui, mas enfim, sabe essa história? Para não sair de lá falando mal do médico, que aparentemente estava fazendo o trabalho dele. Aliás, até mais do que a gente está acostumado, né, doutor? Pois é, eu acho que a grande questão aí foi ser surpreendida, né, por essa prescrição. Chega em casa, peraí, atendeu meu filho e agora deu sorvete e não essa questão de ser pega de surpresa, faltou o que a gente chama, né, a gente não, os comediantes, eu falo a gente porque eu lancei um livro sobre humor e estudei bastante, mas o que os comediantes chamam de setup, né, é a preparação da piada para chegar na conclusão. Você chega logo direto na conclusão, aí a pessoa não acompanha a piada e pode se sentir ofendida. Aliás, é o que se chama frivolidade. O que é ser frívolo? É tratar com humor, com chacota, aquilo que para a pessoa é sério. Então, se você quer introduzir o humor numa questão que é séria, pode ser feito, mas você tem que ter esse cuidado desse setup para não parecer frívolo, ou seja, não parecer que você está desrespeitando a pessoa. Sim. Bom, vamos encerrar com uma música sugerida pelo próprio Dr. Daniel, hein? Marisa Monte, não é proibido. Assim como não é proibido o sorvete na dor de garganta. É permitido, viu? Democratizamos aqui o gelado durante as gripes.